Fala galera, nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa playlist de botânica, falando das gimnospermas, plantas que têm sementes, mas que não têm frutos. Roda a vinheta! As gimnospermas são plantas representadas principalmente pelos pinheiros. Tá aqui uma figura que representa vários pinheiros muito bonitos. Além dos pinheiros, nós temos os ciprestes. Tá aqui, ó, dois ciprestes muito bonitos também. E também temos as sequoias. Com relação às características desse grupo de plantas aqui, das gimnospermas, eu elaborei para você uma lista com as principais características desse grupo vegetal, para que você possa pegar qualquer questão de vestibular e arrebentar na resolução. Então vamos junto aqui, ó. A primeira característica das gimnospermas que eu quero que você conheça é que elas são consideradas as primeiras plantas vasculares espermatófitas. Dizer que essas plantas são espermatófitas é a mesma coisa do que dizer que elas possuem sementes. Na evolução vegetal, o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes foi o grupo das gimnospermas. O termo gimnospermas significa semente nua. Leandro, como assim? É bem fácil. Essas plantas elas vão produzir sementes, só que elas não vão produzir frutos, que são estruturas que ficam ao redor da semente. Na verdade, o grupo vegetal que vai passar a apresentar fruto envolvendo as sementes são as angiospermas, que nós vamos estudar mais lá na frente nos nossos estudos de botânica. Mas aqui, essas plantas vão produzir sementes, só que elas não vão estar envoltas por frutos. Daí, gimnospermas, sementes nuas. Fica ligado nisso daí. Agora, bora aqui, ó. Essas plantas são plantas de grande porte. Existem representantes aqui no grupo das gimnospermas que chegam a ter mais de 100 metros de altura. Essas plantas vão ter alturas gigantescas. Além disso, é claro, essas plantas aqui, ó, são de regiões de clima frio ou temperado. E pelo fato dessas plantas serem de clima frio ou temperado, que são regiões onde geralmente ocorre a formação de neve, essas plantas também vão ser aciculadas. Aí, Leandro, como assim? Na verdade, elas vão ter folhas aciculadas, que são folhas em forma de agulha. A folha dessas plantas vai ter forma de agulha porque quando, por exemplo, nevar, a neve não vai ficar acumulada nas folhas, ela vai logo escorregar por essas folhas pelo fato delas terem um formato de agulha. É uma adaptação dessas plantas, porque se a neve acumulasse nas folhas, isso empataria o processo de fotossíntese e a planta não ia poder se desenvolver corretamente. Então as folhas aqui dessas plantas são aciculadas. Essas plantas também são traqueófitas. Traqueófitas é a mesma coisa do que vasculares, ou seja, elas têm vasos condutores de seiva. Além disso, elas são plantas fanerógamas. Novidade aqui também na evolução vegetal. As gimnospermas representam o primeiro grupo de plantas a serem fanerógamas, ou seja, plantas com sistema reprodutor visível. E o sistema reprodutor visível dessas plantas é representado por uma estrutura denominada estróbilo, que eu já vou mostrar para você já bem aqui quando eu falar de outra característica dessas plantas. Mas bora dar continuidade aqui, ó. Essas plantas também são sinfonógamas. É uma outra novidade. Essas plantas, elas possuem o que a gente chama de tubo polínico, que nada mais é do que uma estrutura que vai levar o gameta masculino da planta até o gameta feminino. E pelo fato dessas plantas apresentarem tubo polínico, elas vão ser plantas consideradas hidroindependentes, ou seja, elas não vão mais necessitar da água para a sua reprodução, como as briófitas e as pteridófitas necessitavam, porque eram plantas que, para que o gameta masculino chegasse ao feminino, era necessária a presença de água, porque nessas plantas não existe o tal do tubo polínico. Então aqui, ó,
é uma novidade. Elas são sinfonógamas, vão ter tubo polínico e pelo fato de terem tubo polínico, elas vão ser hidroindependentes. Não vão mais necessitar da água para se reproduzir. Elas, como todas as plantas, apresentam ciclo de vida com alternância de gerações, ou seja, aqui vai ter uma fase da vida que vai ser haploide, chamada de gametófito, responsável pela produção de gametas, e uma fase da vida que vai ser diploide, chamada de esporófito, responsável pela produção de esporos. Por exemplo, se você estiver de frente para um pinheiro, aquilo nada mais é do que um esporófito de gimnosperma. O pinheiro propriamente dito é um esporófito e é o pinheiro que vai ser responsável pela produção de esporos. Mas bora continuar. Além disso, essas plantas aqui, ó, elas têm o esporófito diploide como a fase duradoura e o gametófito haploide como fase efêmera ou passageira. Na verdade, essa informação você já sabia, porque lá na aula de pteridófitas eu falei para vocês que a partir do grupo das pteridófitas, quem passa a ser fase duradoura em todas as outras plantas que vêm depois são o esporófito e a fase passageira são o gametófito. Então fica ligado nisso daí também que é fundamental. Além disso, essas plantas aqui, ó, elas têm como estruturas reprodutoras visíveis lá no esporófito os estróbilos, que eu vou jogar a imagem para ti, ó. É nessas estruturas, é nos estróbilos que ocorre a formação dos esporos nessas plantas. E o gametófito masculino, aqui nessas plantas, é denominado grão de pólen. E o feminino vai ser chamado de saco embrionário. Então é aqui no grão de pólen que vai ser fabricado o gameta masculino e aqui no saco embrionário que vai ser fabricado o gameta feminino. E essas plantas aqui, ó, elas têm a semente sendo denominada pinhão. 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 É bom tu saber o nome da semente dessas plantas aqui. E elas não produzem nem flores nem frutos, porque a produção de flores e frutos vai surgir nas angiospermas, que é o nosso próximo grupo vegetal que nós estudaremos. Fechado? Pega essas características aí que eu te falei, bate um print, eu vou jogar aí na tela para ti, ó, esse slide, tu bate um print e anota tudo no teu caderno, fechou? Bora entender agora como é que ocorre o ciclo de vida de uma gimnosperma. Pegando o pinheiro como exemplo, bora compreender a reprodução dessas plantas. Por isso eu joguei essa figura aqui para ti, ó. Vamos junto. Bem, aqui eu tenho um pinheiro do sexo masculino e aqui um pinheiro do sexo feminino. Lembrando que o pinheiro nada mais é do que o esporófito, ou seja, a estrutura responsável pela produção de esporos. No pinheiro do sexo masculino, nós encontramos o estróbilo masculino, que representa o sistema reprodutor visível dessas plantas. E no pinheiro do sexo feminino, nós encontramos o estróbilo feminino, que representa o sistema reprodutor visível dessas plantas. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino são estruturas responsáveis pela produção de esporos. E lembre-se, os esporos, quando são liberados e germinados no ambiente, eles originam gametófitos. Agora bora junto bem aqui, ó. O estróbilo masculino, ele vai produzir esporos masculinos. E esses esporos masculinos vão originar o gametófito masculino, ou os gametófitos masculinos, que nós chamaremos de grãos de pólen. Tá aqui os grãos de pólen. São gametófitos masculinos. Esses gametófitos masculinos, eles são liberados pelo estróbilo no ar. E por meio do ar, o gametófito masculino, ele vai chegar até o gametófito feminino. O gametófito masculino, o grão de pólen, quando ele está sendo transportado pelo ar para chegar no gametófito feminino, eu chamo esse fenômeno de polinização. Como é o ar que faz essa polinização, nós chamaremos de polinização anemófila. Mas bora aqui, ó. Aí, gente, você viu aqui como é que se forma os grãos de pólen que são liberados para o ar para encontrarem o gametófito feminino. Aqui no estróbilo feminino são formados os esporos femininos. E esses esporos, eles germinam ali no próprio estróbilo.
E quando eles germinam ali no próprio estróbilo, vai se formar lá o gametófito feminino, que vai ser chamado de saco embrionário, no próprio estróbilo. E esse gametófito feminino, esse saco embrionário, ele vai produzir dentro dele o gameta feminino, que é a oosfera. Quando os grãos de pólen, por meio do vento, chegarem até o estróbilo feminino, que é onde está o saco embrionário, que é o gametófito feminino, contendo a oosfera dentro dele, olha o que vai acontecer. Os grãos de pólen vão emitir deles um tubo chamado de tubo polínico. Esse tubo polínico, bem aqui, ó, saindo do grão de pólen, ele vai levar o gameta masculino da gimnosperma, que é chamado de núcleo espermático. O nome do gameta masculino aqui nessas plantas muda. Lá nas briófitas e pteridófitas eram anterozoides. Agora nós vamos chamar de núcleo espermático. O tubo polínico vai levar o gameta masculino, que está aqui dentro do grão de pólen, que é o núcleo espermático, até a oosfera. Quando o núcleo espermático encontrar a oosfera, ocorre a fecundação. E essa fecundação vai resultar num zigoto, que vai ser diploide. E esse zigoto vai desenvolver num embrião. Ao redor desse embrião vão se formar as estruturas que vão compor a semente. Então a semente vai ser nada mais do que um embrião envolto por estruturas que vão ficar ao redor desse embrião. Essa semente também é chamada de pinhão. Quando ela for liberada para o ambiente, ela vai sofrer germinação e vai originar novos pinheiros, fechando o ciclo de vida aqui do pinheiro velho de guerra. Gimnosperma é muito fácil de entender. Para facilitar o teu estudo, eu peguei todo esse ciclo de vida de um pinheiro e resumi ele nesse esquema aqui de trás. Então pega, bate um print do esquema aí para que tu possa estudar na tua casa. Agora bora entender esse esquema, é claro. Bem aqui está o esporófito masculino, que é diploide. É o pinheiro propriamente dito. E bem aqui está o esporófito feminino, que também é diploide. Nos esporófitos, nós encontramos os estróbilos. Então, o esporófito masculino tem o estróbilo masculino e o esporófito feminino tem o estróbilo feminino. Os estróbilos também são diploides. Lá nos estróbilos ocorre meiose, o que faz com que os estróbilos produzam esporos. O estróbilo masculino ele vai produzir os esporos masculinos. E os esporos masculinos recebem um nome especial aqui na botânica. Eu chamo eles de micrósporos. E eles serão haploides porque eles são formados por meiose lá no estróbilo masculino. O estróbilo feminino, por meio de meiose, vai formar os esporos femininos. E os esporos femininos recebem um nome especial na botânica também. Eles são chamados de megásporos. Então está aqui o megásporo, que é o esporo feminino, que também é haploide porque é formado pelo processo de meiose. Os micrósporos, que são os esporos masculinos, eles originam os grãos de pólen. Já o megásporo, que é o esporo feminino, ele origina o saco embrionário. Lembre, grão de pólen e saco embrionário representam o quê? Gametófitos. O grão de pólen é o gametófito masculino, o saco embrionário é o gametófito feminino. O grão de pólen ele vai conter o núcleo espermático, que é o gameta masculino. E o saco embrionário ele vai conter a oosfera, que é o gameta feminino. Quando ocorrer a união da oosfera com o núcleo espermático, olha só, N mais N vai originar aqui, por meio dessa fecundação, um zigoto que vai ser 2N, diploide, diploide. Esse zigoto 2N, diploide, ele vai se desenvolver na semente e a semente vai originar novos esporófitos. Agora fica ligado aqui no que eu vou te falar. O grão de pólen e o saco embrionário, eles vão formar gametas por meio de mitose. Sempre nas plantas é assim. Quando ocorre a formação de esporos, é por meiose. Quando ocorre a formação de gametas, é por mitose. Fechadinho aí? E aí, terminamos mais um grupo vegetal, o grupo das gimnospermas. Se essa videoaula ajudou você, se inscreva aqui no meu canal, Sinapse Biologia,
ative o sininho da notificação para você ficar sabendo quando eu postar novas videoaulas. E é claro, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Meu Facebook é Leandro Santos, meu Instagram é @profleandrosantos. Lembrando que os slides usados nessa videoaula estão disponíveis lá no meu Instagram. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.